Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Rodrigues do Planeta Transfer e hoje é domingo de Páscoa, né? Excelente Páscoa a todo mundo e todo mundo está meio chateado, né, com essa quarentena aí forçada para todo mundo, né? E eu estou pensando como é que eu posso fazer para ajudar vocês, ajudar todo mundo. Eu tive uma ideia, né? Eu fiz um e-book sobre DTF e tá lá no meu feed. Quem quiser é só ir lá para clicar lá. Tem três dicas lá que você precisa fazer. Precisa dar um oi lá no direct. Precisa colocar três amigos, marcar 3 amigos e ser meu seguidor lá do Instagram. Aí a gente manda gratuitamente esse e-book do DTF, essa nova técnica que está chegando aí, a nossa máquina está chegando também. E eu estou preparando aqui também um e-book mais completo sobre sublimação, né? E eu estou pensando também em fazer algumas lives, né, que eu vou pedir para todo mundo quando eu tiver certinho as datas e os horários de socorro ao sublimador, né? Que a gente tem notado que muita gente ainda sofre, muita gente ainda pena com indicações que são completamente erradas, tipo a de retirar os roletes, comprar estufa, e a gente vê que tem uma confusão bastante grande ainda no mercado, as pessoas que não conseguem chegar nas cores. E eu tenho vídeos dizendo que isso é muito fácil, tranquilo, não tem problema nenhum se você trabalha com a tinta correta, se você trabalha com o perfil correto, se você tem tudo bem instruído, você não tem problema nenhum. Então é algo que a gente vai colocar como socorro ao sublimador, para que vocês façam as perguntas, para que você tenham essas perguntas, mas que vocês sejam respondidos, né, diariamente ou de 2 em 2 dias, né, com uma conversa bastante informal, bastante embasada, né? Porque, gente, é o seguinte, o que eu gosto mais de fazer? Eu estou sentindo bastante falta da minha loja, onde eu atendia clientes todo dia, né, que vinha com uma oração já pronta, né, do que tinha visto pela internet, e eu desconstruía tudo que ele tinha aprendido, né, com as pesquisas que teria feito, e mostrava para ele qual é o caminho correto. O caminho correto é muito fácil, gente, é muito fácil. E eu agora tenho pego pessoas em Facebook e tal, e tenho feito alguns trabalhos, né? Tenho vendido bastante pela minha loja. Todos os meus clientes viram propagadores, né, daquilo que realmente funciona. Mas eu não posso cobrar a todo mundo que passa o pulo do gato. Isso é uma tarefa minha, não é tarefa do meu cliente. A gente até vê que muitos ajudam muito quando veem que a pessoa está com problema de rolete, fala, olha, liga para o professor Marcelo que ele vai te explicar tudo, como é que funciona perfeitamente, e aí você vai largar todos os seus problemas. Eu digo todos eles. Problema de impressão, problema de entupimento, problema de coloração, problema de sujar o papel. E o que eu vejo demais é o pessoal, primeiro, qualquer problema que tem, sai dando limpeza. Aí vai nos grupos de Facebook dizendo, alguém pode me ajudar, eu já dei mais de 10 limpezas e nada adianta, né? Muitas coisas não tem nada a ver com limpeza, nada. Primeira coisa que você precisa fazer, né, de tudo, é verificar qual é o problema que você está tendo. Então a primeira coisa é analisar o problema, né? Muita gente tem, quando tira os roletes, né, começa a cabeça a raspar no papel, porque o rolete existe para que puxe direitinho a folha, e o cara achando que porque alguém disse que, olha, acabaram os meus problemas, eu tirei os roletes, você continua com o problema de rolete e ainda adquire outro problema. Então eu canso de dizer que o problema de rolete não é
inerente ao papel, não é inerente ao rolete, não é do seu equipamento, é única e exclusivamente da sua tinta e do perfil de cores que você usa para ela, né? É muito básico, é muito fácil, é muito tranquilo imaginar como a coisa funciona, como é o... Está passando até um avião aqui. Como é o decorrer da situação. Porque ninguém explica o porquê. Por quê? Você precisa ter uma tinta que ela tenha uma coloração forte e ideal. Você precisa que ela tenha uma densidade alta. Você precisa que ela tenha uma química de secagem muito boa. E você precisa de um perfil, né, para que ele, junto com isso tudo que você já tem, que você escolheu a tinta certa, que ele faça com que você coloque o mínimo de carga possível no papel, e o papel seja qualquer papel. Eu tenho até agora o papel K2, que é o papel que tem tratamento químico dos dois lados, fantástico, está vendendo muito, muito, muito mesmo. Então o papel ele tem essa função de não deixar a tinta passar para a fibra e te devolver ela com mais intensidade. Então, se você tem tudo isso, você não tem problema de rolete, porque você botou uma carga tão pequena de tinta e mesmo assim conseguiu as cores perfeitas. Agora, se você não tem isso, compra uma tinta com a coloração fraca, errada, a densidade muito baixa, né? Não tem química de secagem, não tem proteção UV, e você não tem perfil, fica toda hora mexendo em várias coisas, mexe aqui, mexe lá. Eu vejo todo mundo dizendo, mexe em configuração, põe prêmio, fósforo, luster, paper. Nada disso funciona, gente. Nada disso funciona, não adianta. Aí você vai botar uma carga de tinta muito alta nesse papel, né? E ele não tem tempo de secagem. Quando deposita a tinta, que é uma carga muito alta, e ele tem pouco tempo de secagem, você quando tem o papel bom, que o papel não rouba a sua tinta, que fica na superfície, você não tem tempo de secar e ele chega até os roletes ainda muito, muito úmido. Aí o rolete passa e vai sujando, não tem jeito. Então, gente, é muito simples, é muito fácil, é muito tranquilo, desde que seja com o insumo correto, com a tinta correta e a orientação certa. O que eu digo para todo mundo se uma estufa fosse necessária, por que nenhuma plotter tem uma estufa? Porque eu vendo equipamentos com bobina jumbo, bobina de 1000 quilos, e nenhuma bobina dessa passa por uma estufa. Porque a umidade do papel não tem a menor interferência nem no produto final e nem no problema de rolete. Se vocês forem ver lá no meu YouTube, @PlanetaTransfer, o meu último vídeo eu estou fazendo eu fiz um vídeo com o meu papel K2 e eu imprimo um lado, depois assim que acaba eu viro ele, imprimo o outro lado sem problema nenhum de rolete. Aí vem aquela coisa, por qual razão, se você jogou água no papel de um lado e você virou ele está super, hiper úmido, né? Se a umidade fosse mesmo essa vilã toda, com certeza você teria problema de rolete do outro lado. Então, gente, são coisas tão simples, né? Para quem entende, né? Eu tenho bastante experiência, eu tenho 30 anos de mercado, né? Eu consigo explanar, eu consigo explicar o porquê de todas as coisas que aconteceram. Vou dar um exemplozinho. Eu estava com um problema agora com um cliente que ele não conseguia chegar nas cores de jeito nenhum. E eu falei, gente, como é que pode? Todo mundo chega. Aliás, eu tive 2 problemas até hoje, gente, olha só. Eu vendo para muita gente, todo mundo usa minha tinta, não tem um problema. Chega no cinza, no rosa, em todas as cores. Mas eu tive 2 problemas pontuais que foram difíceis de resolver. Um deles, que foi até ontem mesmo, anteontem, eu fiquei muito tempo com o cliente até chateado, mas eu vou até o final, gente. Eu não largo vocês. Então eu fui até o final. Ele fez a troca da tinta, ele usava uma outra tinta, trocou pela minha. Eu tenho aquele videozinho tranquilo, fácil, para você fazer a troca, que mostra exatamente o passo a passo. Só que tem muita gente que não tem muito tato com a impressora e acaba fazendo as coisas não na sequência certa. Ou seja, ele ligou a impressora, né, sem ter tinta no recipiente, né? Então
entrou ar, né? Por sorte, o preto não entrou ar, então ele só tinha o preto, né? Eu só fui ver isso muito tempo depois. E eu entrava lá, falava para ele ver o vídeo de como colocar o perfil e tudo certinho. Nada funcionava, ele só imprimia em preto e tom de cinza. Eu achei que era alguma coisa do software e tal, até que veio um insight. Eu falei, cara, faz uma verificação dos jatos e verifica se estão saindo todas as cores, porque é impossível, não tem como. Ele verificou, só estava saindo preto. O amarelo, o vermelho e o azul não saía nada. Eu falei, faz o seguinte, tem tinta no reservatório? Ele falou, tem. Então faz o seguinte, faz uma eliminação total da tinta. Porque vai embora o que está na mangueira e o que está no damper, vai tudo embora e vai entrar sem ar. Bom, dito e feito, ele fez isso. Depois que fez isso, tudo funcionou maravilhosamente bem. É muito tranquilo, muito fácil. Um erro na hora que ele foi fazer a troca, entrou ar, ele não sabia, nem eu, e eu procurando. Então, a verificação dos jatos é sempre muito boa. Agora, a outra foi mais complicada ainda. Eu tinha um cliente, né, que ele desmontou, eu digo sempre para não desmontar, não tira o cartucho do lugar, não tira a cabeça do lugar. A troca é toda feita pelo software, tanto a troca quanto quando você precisa fazer uma desobstrução. Não tire a cabeça do lugar. Use a química que a gente vende para passar pela cabeça, para desobstrução. É perfeita, é maravilhosa, é tranquila, mas não retire o damper, não retire a cabeça de jeito nenhum. Ela é feita para ficar ali. Se vai dar certo com ela lá, tá? Não tente fazer isso. Bom, o cara tirou os cartuchos, né? Limpou os cartuchos, passou água, isso e aquilo. E na hora que ele foi recolocar as mangueiras, ele trocou a mangueira do preto para o cartucho azul e a do azul para o cartucho preto. E ele não conseguia chegar nas cores de jeito nenhum. E eu ficava possesso, cara, como é que pode? Você está com o meu perfil, está com a minha tinta, está imprimido pelo CorelDRAW, fez todos os procedimentos, os pequenos ajustezinhos que são feitos na impressora e no CorelDRAW, está tudo perfeito, está tudo exato, né? E ele não conseguia chegar nas cores. Bom, o que eu fiz, falei, cara, faz uma impressão dos jatos, verificação dos jatos. Como eu sei a sequência, o preto é desse lado, aí é azul, amarelo e vermelho, coisa assim, tem que ter, o preto é aquela parte maior quando você verifica os jatos, né? E no preto não era preto, era azul, e o preto estava do outro lado. Eu falei, cara, achei. Você pega aquela mangueirinha do preto, troca pelo azul e a azul pelo preto. Acabou o problema. Então, gente, tudo tem uma explicação. Se não dá certo, você tem que procurar para ver por que deu errado, tá? E isso é a orientação de um profissional. Se você for procurar com esse problema, você for procurar nos grupos de Facebook, você vai ver N pessoas te dando um monte de pitaco por achismo, puro achismo, e você vai fazer e nada vai dar certo, entendeu? Então, esse é o grande pulo do gato. Você ter um profissional, né, que tem experiência, né, para saber tanto te ofertar a coisa certa, a tinta certa, o papel certo, tudo aquilo que realmente vai funcionar, né, e aquele que, quando tem algum outro problema que é mais específico, que é mais delicado, que é mais complicado, que ele saiba, né, por experiência, né, de coisas que tenham acontecido, ele chegar nessa solução do problema. Porque, gente, o que esse mercado menos tem é porque é pessoa dizendo, usa a tinta A, é a melhor do mundo. Mas por quê? Ah, porque é. Mas por quê? O que ela tem de bom? Né? Então você tem que saber explicar, né, por que uma tinta é melhor do que a outra. Por que eu tenho duas tintas? Porque eu sou representante de uma tinta italiana e porque eu importo uma tinta coreana. E por que eu importo essa tinta coreana de uma maneira peculiar, né? Eu trago duas tintas duas cores de um modelo e duas cores de outro modelo. Por que eu faria isso?
porque eu fiz muito teste e no Brasil nós temos uns equipamentos um pouco diferentes, nós temos uns papéis um pouco diferentes, as resinas são diferentes, né, os próprios monitores são de baixíssima qualidade. Então, unindo todos esses fatores, gente, né, eu fiz muitos experimentos, muitos testes e consegui chegar numa coisa quase perfeita, gente. Eu não digo perfeito, mas a minha tinta, o meu perfil, o meu papel e as orientações chegam muito próximo do perfeito. Quem é meu cliente sabe disso. Ele não tem problema nenhum, ele não precisa comprar estufa, ele não precisa de nada. Problema de impressão, acabou. Zero. Entupimento, zero. Outra coisa que dizem, como é que pode alguém dizer que uma tinta é boa se ao mesmo tempo ele diz para você, você tem que imprimir todo dia, senão ela vai secar, senão ela vai entupir. Isso é um absurdo. Isso é algo que não tem a menor lógica. Se ela é boa, você pode deixar um mês parado, 2 meses, 3 meses. Eu tenho relato de cliente que deixou 10 meses parado, deu uma limpezinha simples e funcionou. Ela vai funcionar tão bem ou melhor até do que a tinta corante original. Tão bem ou melhor. Eu não estou falando da boca para fora, não. Não tem nenhum problema. Você pode deixar de imprimir, só não pode fazer o seguinte, gente, só não pode imprimir abaixo do nível mínimo. Isso é uma das coisas mais importantes. E a outra coisa é não sair dando limpeza. O que eu mais vejo já dei 10 limpezas, 15 limpezas, 20 limpezas, aí vai procurar nos grupos de Facebook, depois de você ter dado muitas limpezas, e a limpeza tira a vida útil do seu equipamento. Outra coisa também é o dispenser externo. Quanto mais limpeza você dá, mais você enche o dispenser interno que já existe na sua impressora. A impressora sai de fábrica com um dispenser, só que é interno, né? Então você só precisa do dispenser externo se você der muita limpeza, entendeu? Aí, ou você também fazer o que muita gente fala, que é desligar a impressora todo dia. Não tem a menor lógica. A impressora é para ficar dioturnamente ligada. Ela não precisa ser desligada e não deve ser desligada. Por quê? Se você desliga de noite e liga de manhã, ela fatalmente fará uma limpeza. E se você não precisa dessa limpeza, se você usa a minha tinta, você não precisa dessa limpeza, você vai jogar seu dinheiro fora. Então, essa é a lógica, esse é o entendimento correto, tá? Podem ver que não tem... quem faz isso, né, sempre mantém a sua impressora funcionando perfeitamente, não é necessário você dar limpeza. Outra coisa que eu tenho visto muito aí, agora vamos olhando para o âmbito do DTF, né, o pessoal está querendo pegar as L1800 e transformar para tinta DTF, tá? Bom, funciona? Funciona. É bom? Eu não acho. E eu vou dar a minha opinião porque eu não acho. E é muito fácil vocês entenderem. Quem tem uma L1300, né, que é de 4 cores e é A3, tem um picolitro de 3, que o picolitro é o tamanho da gota. Então o tamanho da gota, o orifíciozinho onde passa a tinta e forma a gota, ele tem 3, acho que é 3 milímetros ou 3, não sei exatamente, mas é em 3, né? E o da L1800, né, porque esse equipamento ele é feito para trabalhar com tinta corante e papel fotográfico. Então ele tem uma definição maior, muito grande até, que para a sublimação não faz o menor sentido. Você tem um limite de resolução, que eu digo que 720 por 720 está mais do que ideal, né? Eu até imprimo em plotter maior, 360 por 720 e fica perfeito. Então, pessoal, usa essa impressora com 1.5 de picolitro, que é metade do que a L1300 dá, e usa uma tinta muito espessa e que sedimenta muito facilmente, que é a tinta pigmentada têxtil, que é usada para o DTF, entendeu? Então, essa é a razão pela qual eu acho que vai te gerar bastante problema. Se já gera problema com a tinta sublimática, que é corante, corante que eu digo, você tem corante e pigmento, né? A sublimação trabalha com corante, né? E a tinta têxtil é com pigmento. O pigmento
ele é sempre mais complicado do que o corante. O corante ele dilui mais facilmente em partículas menores do que o pigmento. Então, por isso, ele sedimenta muito menos. Se o pessoal já tem problema com uma L1300, quando usa uma tinta ruim, né, e ele tem problema, você imagina ele tendo uma L1800 usando uma tinta têxtil que é muito mais complicada. Então, gente, eu estou dando essa palhinha hoje, tá? Só para que vocês estejam mais orientados, que a gente vai fazer esse socorro ao sublimador, né? E estejam atentos quando eu colocar isso nas minhas mídias. Todo mundo que puder, passe adiante, ajude aos outros. A gente tem que se ajudar. Está muito difícil para todo mundo e a gente tem que se ajudar. Passe isso para todo mundo que vocês puderem, para que a gente cresça com essa ajuda, para que todo mundo consiga imprimir, transferir, vender produtos de qualidade, né? Gente, quanto melhor for o seu produto, quanto mais intensa forem as cores, né? Quanto mais vivacidade você tiver no seu produto, quanto mais beleza você tiver e quanto menos você errar, quanto menos você perder de papel, de tinta, de produto, quanto menos você perder, mais você vai ter lucro, então mais você consegue vender. É só assim que você consegue passar por essa fase bastante ruim que nós estamos vivendo. Todo mundo está, as vendas estão fracas para todo mundo, se as lojas estão fechadas, o pessoal que compra tem que ter loja para vender varejo, né? Se a gente não consegue chegar tanto ao cliente final, porque tem muita gente que está procurando o cliente final também, assim como você, então você tem que ter um diferencial, né? Você tem que ter produtos de qualidade. E isso, gente, a gente tem que ajudar sempre, né, o próximo, para que oriente ele. Olha, procura por quem entende, procura por quem não quer só te vender, procura por quem vai te dizer por que você vai chegar ou não ao seu produto final perfeito, ok? Bom, gente, fico por aqui. Hoje foi só para dar essa conversada com vocês. Eu tava sentindo falta, né? Isso me faz muito bem. Muito obrigado, gente. Eu vou encerrar aqui. Grande abraço a todos e esperem o socorro ao sublimador. E voltando lá no início, tem um e-book sobre DTF, tá? Lá no meu feed, vocês cliquem lá, tem 3 dicas lá que você precisa fazer. Uma é dar um oi lá no meu direct e outra é marcar 3 amigos e ser meu seguidor. Fazendo esses 3 passos, a gente manda o seu e-book do DTF. E a gente está preparando o e-book para o sublimador, ok? E-book sobre sublimação. Talvez não seja muito extenso, mas a gente vai passar mais sobre esses problemas recorrentes, né, esses problemas corriqueiros que todo mundo tem. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, uma ótima Páscoa.